Bom, pessoal, a resolução da questão 3, na verdade, ela não é uma resolução porque está errado aqui, né? Não tem alternativa correta na questão 3. Eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo que nós postamos também no YouTube, colocamos aqui no canal também, aqui no EAD Vídeos. Tá lá como questão errada, né? Erro na questão número 3. Eu explico por que não há uma alternativa correta, né? Embora, se vocês marcarem essa daqui, né, se marcarem essa questão, ela vai dar como alternativa correta, tá? Mas na verdade não há uma alternativa correta. Eu só sei que essa aqui dá a alternativa correta porque eu testei e em conversa com o tutor ele falou que provavelmente esse 8 aqui não é 8, foi erro de digitação, é um 3. Então se a gente considerar isso aqui, ao invés de ser 8, considerarmos o número 3, aí vai dar 256, 64 e 256, tá bom? Mas assistam o vídeo que vocês vão, eu explico direitinho aí, né? Mas a princípio essa daqui provavelmente vai ser corrigida, esse enunciado também, tá certo? Então vamos lá para a questão 4. Na questão 4 nós temos aqui o valor da expressão, ele dá toda aqui uma expressão, né? Ou seja, pede para a gente calcular o valor dessa expressão, tá? Então aqui mais uma vez a gente tem a questão da ordem de prioridade, né? Da ordem dos operadores matemáticos, né? Mas aqui a gente encontra também mais um fator, né? Que é o que? Aqui nós temos parênteses, temos os colchetes e temos as chaves, né? Então como é que a gente vai fazer para resolver isso? Também é uma ordem de resolução, né? A gente começa sempre pelos parênteses, né? Então fazendo tudo aquilo que está dentro dos parênteses. Em seguida, a gente resolve o que está dentro dos colchetes, tá? E por último, a gente resolve o que está dentro das chaves, né? Então esses aqui são a representação desses elementos, né? Então parênteses, colchetes e chaves, né? Então sempre a gente vai resolver de dentro para fora. Por isso que eles estão nessa ordem, né? Primeiro em parênteses, depois em colchetes e depois em chaves, tá? Então vocês veem que a chave aqui está ao lado mais externo de toda a equação. Então a gente vai seguir primeiro, né, levando em consideração esses elementos e depois considerando a ordem dos operadores matemáticos, tá? Então vamos lá. Essa daqui é a ordem, né, como eu falei, de dentro para fora, parênteses, colchetes e chaves. Então vamos lá. Primeira coisa aqui. Então a gente vai começar pelos parênteses. O que está entre parênteses aqui? A gente tem o 4 menos 2. Então vamos fazer 4 menos 2 é 2. Então a gente faz aqui um 4 menos 2 é 2. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os expoentes. Então a gente já fez os parênteses, agora a gente vai fazer os expoentes. De expoentes a gente tem 1 mais 3, né? Então 1 mais 3 é igual a 4. Então a gente fez aqui essa próxima operação, né? 1 mais 3, 4. Então a gente tem 2 elevado à quarta potência, tá certo? Bom, feito isso, a gente vai continuar aqui na resolução desse, né? Para quê? Para sumir esse parênteses. Então, quando a gente faz 2 elevado à quarta potência, a gente vai sumir com esse parênteses, né? Então, fazendo isso, a gente vai ter 16, né? Ou seja, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, como a gente já terminou essa operação aqui, o parênteses some. Então, vai ficar 4 menos 16. E todo o resto eu vim copiando, né? Vim só aqui reescrevendo essa equação, tá? Agora, continuando, o que a gente tem aqui? A gente já fez aqui o parênteses, agora a gente vai para os colchetes, né? O que está dentro dos colchetes a gente já pode fazer. Então, 4 menos 16 dá menos 12, né? Menos 12. Fazendo isso, aí agora a gente tem que esse colchete aqui, para assumir, a gente tem que fazer a operação de 2 vezes 12, né? Aqui é o chuveirinho, ou seja, multiplicação do que está fora pelo que está dentro. A gente vai ter 2 vezes menos 12 é igual a menos 24, tá? E por que eu estou fazendo isso aqui separado? Porque vejam que aqui a gente tem a operação de divisão, né? A gente tem a operação de divisão, a gente tem todo este termo aqui e tem todo esse termo, né? A gente pode chamar aí de termo 1, termo 2. E vocês veem que isoladamente, fora dessas chaves aqui, a gente tem o 1. Então, esse 1 é o elemento
3, tá? Porque ele não pode ser feito isolado, por exemplo, faz essas operações e depois já soma com 1. Não pode, porque ele está fora das chaves aqui, né? Então, primeiro a gente resolve o que está de dentro para fora, né? E depois a gente soma com o 1. Então, aqui a gente tem o primeiro termo e o segundo termo. A gente veio resolvendo aqui o que está no primeiro termo, porque na divisão, lembra? O primeiro termo está aqui em cima e o segundo termo está aqui embaixo, né? Então, a gente resolve tudo que está em cima, depois tudo que está embaixo, né? E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente veio resolvendo aqui o primeiro termo até chegar aqui. Chegou aqui, a gente resolveu, né? A gente acabou, eliminou esse primeiro termo, a gente viu que todo este primeiro termo aqui, toda essa expressão, o valor dela é menos 24, tá? Fazendo isso, agora a gente vai para o segundo termo, né? Que é 2 mais raiz de 1 mais 3, que é o segundo termo, né? Depois esse aqui é o terceiro. Então, continuando, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, vamos começar aqui pela raiz, né? E aí você fala, mas por que pela raiz? Bom, lembra-se que a gente tinha essa ordem de prioridade aqui, parênteses e expoentes. Bom, a gente tem que lembrar que a raiz quadrada, ela é um expoente também. Por quê? Uma raiz quadrada, vamos lembrar aqui das aulinhas da semana passada, a raiz quadrada ela é um expoente. O expoente dela é meio, né? Então, 1 mais 3, que é 4, né? Seria a mesma coisa de raiz quadrada de 4 ou 4 elevado a meio, tá? Então, isso daqui, né, que isso aqui no caso é 4, 1 mais 3 é 4, né? É a mesma coisa que 4 elevado a meio, né? Isso aqui é exatamente a raiz quadrada de 4, tá? Então, como a gente começa pelos expoentes, a gente resolve isso aqui primeiro, né? 1 mais 3, 4. Então, a gente vai ter aqui 1 mais 3, 4. Continuando resolvendo este termo, a gente vai ter 2 mais raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai ter 2 mais 2, né? Esse 4 aqui, raiz de 4 é 2. Agora, a gente soma, e somando esse, a gente vai eliminar esse, a gente vai ter resolvido esse segundo termo, né? Então, a gente vai ter menos 24 mais 4, tá? Então, com esse daqui, a gente eliminou o primeiro termo, esse o segundo termo, e esse aqui é o terceiro termo que a gente vai arrastando ele lá de cima até chegar aqui, né? Então, menos 24 dividido por 4 dá menos 6, né? E agora a gente soma, as chaves aqui saem, né? E a gente soma com 1. Então, menos 6 mais 1 é igual a menos 5, tá certo? Então, essa é a resposta da atividade da questão número 4, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E vamos agora para a questão número 5. Até mais.